Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 inteiro, né? Aqui vem nos revelar que não somente o andar com Cristo, o estudar as Sagradas Escrituras, nos faz conhecedor como o Senhor é. Grandes exemplos disso temos o mais conhecido de todos, o mais falado de todos, quando o Senhor mandou Samuel ir ungir Davi. Ele não tinha dito que era Davi, mas mandou ir até a casa de Jessé e ungiram de seus filhos. E chegando lá, Samuel procurava quem? O mais forte aos seus olhos, mesmo ele tendo uma ligação direta com o Senhor. E ele estava errado. E assim somos nós, por mais que nós estudamos, por mais que nós busquemos no Senhor, ainda o Senhor permite que nós erremos, por causa que a honra e a glória é toda dele. E aqui em Atos nos revela isso. E diz assim: Cornélio, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, apresentava o início de um dos grandes pontos decisivos da história. Centurião da corte que se chamava Italiana, responsável por cerca de 100 homens, piedoso, mas não salvo, e temente a Deus com toda a sua casa, mas não salva, o qual fazia muitas esmolas ao povo, mas não salvo, e de contínuo orava a Deus, mas não salvo. Tudo isso era estupendo, e certamente era notado pelo Senhor, mas não salvavam o homem, do mesmo modo que hoje em dia não salvam a ninguém. Ser religioso não constitui a salvação. Deve haver uma aceitação de Cristo e de sua obra, concluída para que a pessoa possa ser salva. João 3,16, Romanos 10, 9 ao 10, versículo 13 também. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão, mas que não salvou, um anjo de Deus que se dirigia para ele. Isso tampouco salvou. E dizia a Cornélio: embora o anjo conhecesse o seu nome, isso não o salvou. O qual, aqui se fala de Cornélio, fixando os olhos nele, ao anjo, e muito atemorizado disse: que é Senhor? O título Senhor, pela maneira a qual Cornélio o usou, não se refere à deidade, mas ao respeito ou à honra. E disse, aqui é o anjo que diz: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Um coração que busca encontrará o Senhor. Agora, pois, envia homens a Jope. Revela o anjo dizendo a Cornélio o que ele deve fazer para poder ouvir o evangelho, mas não apresentando-lhe ele mesmo o evangelho. Esse privilégio é dado ao homem e não aos anjos. E manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por meio de Pedro, o Senhor abrirá a porta para o mundo gentil para o qual Cristo morreu. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Apresenta como deve ser óbvio o Senhor, sempre sabendo exatamente onde está o seu povo. Ele te dirá o que te deves fazer. Tudo que ele tinha feito antes, por muito elogiável que fosse, não havia salvado. Retirando-se o anjo que lhe falava, assinala o início de uma sequência de acontecimentos que irá abalar o mundo. Chamou 2 de seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. Fala dos 3 que iriam buscar Pedro, que estava em Jope, e aproximadamente a 56 quilômetros de distância de Cesareia. E havendo-lhes contado tudo,
sem dúvida refere-se à visitação do anjo e do que o anjo lhe havia dito. Os enviou a Jope. Aí aqui começa aquilo que eu dei início nessa leitura, que a nossa sabedoria, o nosso caminhar, seja ele da melhor forma que for, ainda podemos errar, ainda podemos duvidar e ainda podemos não compreender as Sagradas Escrituras. E aqui o tema do versículo 9 diz a visão. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, provavelmente significa que eles saíram de Cesareia logo depois de receber a instrução de Cornélio no dia anterior. Subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, ao meio-dia. E tendo fome quis comer. Revela que ele estava para concluir a oração e ir almoçar. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Um estado no qual a pessoa não está consciente do que está em torno de si e só vê o que é mostrado a ela. E viu o céu aberto. Antes de Jesus, o céu tinha estado fechado por causa da cruz. Agora está aberto. E que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Uma lição prática, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, e aves dos céus. Ao que parece, todos eram animais e aves imundas, como listados no capítulo 11 de Levíticos. E foi-lhe dirigida uma voz, revela o Senhor então falando com Pedro. Levanta-te, Pedro, mata e come. Literalmente no texto grego é dito, sacrifica e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Pedro agora terá que aprender uma lição, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Refere-se ao que foi contaminado e proibido segundo a lei de Moisés. Levíticos 11, Deuteronômio 14, Marcos 7,2 fala sobre isso. E segunda vez lhe falou a voz dizendo, revela uma correção feita a Pedro pelo Senhor. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Ataca o próprio cerne das crenças judaicas da época, como já dito. O Senhor dá a Pedro uma lição prática, declamando que o que ele havia feito na cruz havia sido feito tanto para os gentios quanto para o mundo judaico, com os gentios sendo simbolizados pelos animais imundos. E aconteceu isso por 3 vezes, para reforçar o significado do que está sendo dito. E o vaso tomou a recolher-se ao céu. A visão se encerrou. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, revela que nesse estágio Pedro não sabia realmente o que o Senhor lhe estava dizendo. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Ele logo saberia que a visão significava e entenderia perfeitamente o que o Senhor lhe estava dizendo. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Especifica enfaticamente isso porque eles estavam procurando apenas por Pedro. E pensando Pedro naquela visão, tentando entender o que o Senhor lhe havia dito, disse-lhes o Espírito, aqui é o Espírito Santo, eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, e desce. Diz respeito a Pedro que está no telhado, que naquela região era ainda, ou é hoje, plano, e vai com eles. Ele não deveria vacilar em demorar para obedecer, não duvidando, porque eu os enviei. Agora
ele começa a entender o que o Senhor lhe estava dizendo. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? O Espírito Santo não disse a Pedro o que ele deveria, nem o motivo da vinda deles. Só disse a Pedro que fosse com eles, não duvidando de nada. E eles disseram: Cornélio, o centurião. Isso revela imediatamente a Pedro que esse homem é um gentil, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de todas as nações dos judeus. Foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. O que Cornélio deveria ouvir para que fosse salvo? Pedro havia sido escolhido para dizer estas palavras. Então dependia de Cornélio ouvi-las. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. Diz-nos que já Pedro sabe o que a visão significava, ou pelo menos tem uma boa ideia. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. 6 irmãos judeus e acompanharam. Atos 11, 1, 18 e Atos 15, 7 revela isso. E Pedro, aqui no versículo 24, diz: E no dia imediato chegaram a Cesareia. É provável que tenham passado a noite em Apolônia, que estava situada a meio caminho junto à costa. E Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. É possível que houvesse muita gente. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Esse encontro possivelmente ocorreu fora da casa, à porta, e prostrando-se a seus pés o adorou. Não necessariamente significa que Cornélio estivesse adorando a Pedro, mas que estivesse meramente adorando-o, tendo o pronome o sido acrescentado pelos tradutores. Mas Pedro fez com que o levantasse. Uma tradução melhor seria: mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Ele não deve ter ninguém prostrando-se diante dele, nem o adorando. E Pedro, falando com ele, revela Pedro colocando-se no mesmo nível do Cornélio, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Sugere que eles ficaram pasmados quando viram. Essa passagem aqui do versículo 27 que diz: E falando com ele, entrou e achou muitos que ali haviam ajuntando-se. A interpretação diz que Pedro foi colocado no mesmo nível de Cornélio. Assim temos que ser, eu e você. Quando vemos alguém que não está com roupas colocadas, implantadas na mente do povo cristão, sendo os homens de ternos e gravatas ou de calças, as mulheres de vestidos ou saias longas, que isso não venha a ser a representação de um cristão na minha e na tua vida, mas que a fé em Jesus Cristo junto da obra da cruz e as suas obras, seja a pessoa como ela for, ela está buscando ao Senhor, ela está clamando ao Senhor, mas muitas das vezes ela não tem sabedoria e discernimento. Precisamos que nós levemos as Sagradas Escrituras até ela, o conhecimento de que somente Jesus Cristo tem poder para salvar. E assim foi feito nessa história, assim foi feito nessa passagem, aonde que um gentil que buscava através de obras agradar ao Senhor, mas isso não basta para o Senhor. Nós precisamos que a graça, a fé em Jesus Cristo, junto da obra da cruz, gere sim obras para que possamos alcançar a vida eterna. E que nós nos coloquemos como Pedro, que duvidou do anjo que levou os quadrúpedes ali para ele sacrificar e comer, mas depois ganhou entendimento e sabedoria através do próprio anjo, do próprio Espírito Santo de Deus que veio revelar a ele o sentido dessa visão.
e ele fez aquilo que era do agrado do Senhor, que nós possamos fazer. Dando continuidade, o versículo 28 diz: E disse-lhe, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Revela dizendo algo que era bem conhecido para todos os gentios que tivessem residido em Israel por qualquer período de tempo. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Diz-nos que Pedro agora entende totalmente o que significava a visão com respeito a grande lençol abaixado dos céus, pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Quer dizer que não fez nenhuma pergunta, mas sim obedeceu ao que o Espírito Santo lhe disse que fizesse. Perguntou, pois, por que razão mandaste chamar-me? Isso, na verdade, diz respeito ao que ele já sabia, mas queria ouvir de Cornélio. E disse-lhe Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até a esta hora, orando em minha casa, a hora 9, ou seja, às 3 horas da tarde. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, o anjo que resplandecia com a presença de Deus. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus se lembra tanto do bem quanto do mal. A seu tempo ele recompensará a cada um de acordo. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Isso é relatado pela segunda vez, o que nos diz que não importa, tudo isso este está em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar, e ele vindo te falará. Refere-se ao caminho da salvação esclarecido por Pedro. Isso significa que para fazer isso, Deus usa os homens e não os anjos. E logo mandei chamar-te. Sugere que isso foi feito em menos de 1 hora, e bem fizestes em vir. Quer dizer que eles estavam muito contentes por Pedro ter vindo, e que tivesse vindo o mais depressa possível. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Eles estavam preocupados. E o versículo 34 fala: os gentios. E abrindo Pedro a boca, disse: revela uma verdade profunda, mas muito simples, o Evangelho. Romperá agora os limites dos judaicos, apesar dos esforços do homem para fazer o contrário. Aqui tem um discernimento, então eu vou ler somente a parte bíblica. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro não tem a intenção de sugerir que essa verdade seja nova, porque ela não é. 2 Samuel 14,14 fala sobre isso. Mas até esse momento, Pedro a tinha aplicado apenas aos judeus, não aos gentios. Mas aquele lhe é agradável, aquele que, em qualquer nação, o evangelho é para todos. Teme e faz o que é justo. O pronome ele se refere a Cristo. Deus aceitou o sacrifício de Cristo na cruz, e todos os que aceitam a Cristo e a cruz são aceitos com ele. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando paz por Jesus Cristo. Essa é a paz justificadora, que vem imediatamente quando a pessoa aceita Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus Cristo é o Senhor, porque ele tornou possível a salvação para todos aqueles que creem. Filipenses 2,11. Esta palavra, vós bem sabeis, refere-se à vida, ao ministério, à morte, à ressurreição e à ascensão de Cristo. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. João apresentou a Cristo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como homem, Cristo necessitava
do Espírito Santo, como também nós precisamos. De fato, tudo o que ele faz foi pelo poder do Espírito Santo, o qual andou fazendo bem. Tudo o que ele fez era bom, e curando a todos os oprimidos do diabo. Só Cristo podia fazer isso, e os crentes podem fazer o mesmo, apenas se Cristo der poder a eles pelo Espírito. Porque Deus era com ele. Deus está conosco só quando estamos com ele. E nós, os apóstolos e outros, somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual o mataram, pendurando-no no madeiro. Está falando dos líderes religiosos de Israel, que compunham o sinédrio. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Pedro está afirmando a ressurreição de Cristo e fez que se manifestasse. Jesus se revelou depois da ressurreição a um grande número de pessoas. Não a todo o povo, não a toda Israel, mas as testemunhas que Deus antes ordenara. Refere-se àqueles que tinham fé nele e criam nele. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Revela que Jesus não era um espírito ou uma mera aparição, mas sim um homem real, físico e vivo. E nos mandou pregar ao povo, apresenta a maneira de Deus para difundir o Evangelho e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Hoje, Jesus é o Salvador, amanhã ele será o juiz. A este dão testemunho todos os profetas, quer dizer que ele cumpriu todas as profecias, de que todos, qualquer pessoa no mundo, os que nele creem, crê nele e o que ele fez, referindo-se à cruz, receberão perdão dos pecados, liberdade, liderança, perdão pelo seu nome, o seu nome apenas, Jesus Cristo de Nazaré. Terminando aqui, do versículo 44 ao 48, fala do Espírito Santo. E dizendo Pedro ainda essas palavras com respeito a crer nele, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Embora não haja muita informação sobre isso, esse é o momento em que o Cornélio e a sua casa aceitaram a Cristo e foram salvos. E se maravilhavam por verem o que o Senhor estava fazendo, o que não podia ser negado. Os fiéis criam em Cristo, que eram da circuncisão, os judeus. Todos quantos tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Cornélio e sua casa foram salvos, e um pouco mais tarde foram batizados com o Espírito Santo. Que reunião tremenda, amados. Que maravilha ver o agir de Deus na vida daquele que sem conhecimento busca ao Senhor, mas quando é revelada a obra da cruz e é aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, abandonando qualquer outra idolatria, qualquer outro Deus falso, que passe a adorar somente ao Senhor e o Espírito Santo começa a agir. Porque os ouviram falar em línguas. Essa é a evidência inicial, física, de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Isso, sem exceção, acompanha o batismo espiritual. E magnificar a Deus quer dizer que alguns deles deixavam de falar em línguas momentaneamente e logo começavam a exaltar a Deus em sua língua natural, magnificando seu nome. Então respondeu Pedro, apenas o apóstolo que estava para dar outro passo. Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes? Eles haviam aceitado a Cristo e sido batizados com o Espírito, de modo que deveriam ser batizados com água. E isso foi feito, que também receberam como nós o Espírito Santo. Muitos milhões de gentios, desde aquele dia, foram batizados com o Espírito Santo.
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Simplesmente quer dizer, pela autoridade do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse por alguns dias, o que possivelmente ele fez. Irmãos, fazer uma correção aqui. Naquela época, quando a pessoa recebia o Espírito Santo, a evidência era o dom de falar em línguas. Muito se aconteceu isso, só que os dons não é somente o de falar em línguas. O maior deles é o dom do amor, o dom da caridade. Tem o dom de profecia, o dom de interpretação de línguas e outros dons a mais. E o Espírito Santo capacita cada um conforme ele quer. Não se sinta inferior achando que você não foi batizado com o Espírito Santo, como muitos pregam, muitos ensinam, mas que através da sua fé seja gerado frutos, porque é o fruto que vai dar testemunho de que você está em Cristo Jesus. E que venhamos aprender que podemos errar, mas o Espírito Santo está ao nosso redor, nos acompanhando para nos revelar a verdade, como foi feita para Pedro, e aonde ele começou a enxergar que não somente os judeus, mas também os gentios foram escolhidos por Deus através da obra da cruz. Que Deus venha abençoar a todos, que Deus venha dar sabedoria, discernimento e compreensão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.